A pergunta de hoje é a 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espírito. 313. O espírito que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Espíritos conservam a sua lembrança quando passam para o outro lado da vida que eles viveram. É natural, é normal. Eles não conservam de outras vidas vivenciadas por eles, mas a última eles conservam sim. Se foi uma vida boa, conservam todos os momentos que eles passaram. Se foi uma vida difícil, aí que eles conservam mais ainda, porque as dificuldades é mais difícil de ser esquecida do que os bons momentos. Isso ocorre em todas as nossas vidas, né? A gente passa a nossa existência aqui, a gente firma muito mais o nosso foco nas vivências difíceis do que nos bons momentos. Bom momento a gente esquece com muita facilidade, mas os maus momentos a gente não esquece. O espírito, quando passa para o outro lado, ele também se comporta desta forma. Quando é um espírito inferior, que é a grande maioria que frequenta esse planeta são espíritos inferiores, então eles se comportam desta forma. Agora, os espíritos que não são superiores, aliás, os espíritos que são inferiores, tudo aquilo que foi alegrias para ele na vida terrena, eles conservam essas mesmas alegrias no mundo espiritual, porque eles ainda estão muito no terra, muito materializados, para que possam desfrutar de uma vida espiritual. Espíritos que já são medianos, espíritos que são um pouco, já têm uma certa evolução, a vida terrena é cheia de limitações, claro. Às vezes nem sempre ele vai ter uma vida tranquila, feliz, mesmo aqueles que têm a vida feliz. Mas é um espírito que já tem um certo conhecimento, já tem uma certa elevação, quando ele passa para o outro lado é completamente diferente. Tudo aquilo que ele considerava como alegrias aqui, do outro lado multiplica, é muito melhor, porque o espírito já está em outra sintonia, em outro nível vibratório, já está em outra frequência. Então a vida espiritual é muito prazerosa para o espírito que está nessa condição, porque a vida física é uma verdadeira prisão para qualquer espírito, seja ele evoluído ou seja ele não evoluído, é uma verdadeira prisão. O espírito que tem uma certa evolução, ele fica prisioneiro dos sentidos da vida terrena, do corpo físico, do corpo material. Então ele não tem muita noção da sua realidade espiritual. Ele não adentra todo o seu potencial espiritual. E quando ele passa para o outro lado, aí se livra de todas as barreiras que o corpo impõe, de todas as limitações que a vida física nos traz. Ele passa para o mundo espiritual, completamente livre, liberto das amarras, ele vai viver muito melhor. A liberdade é outra, os impulsos são outros, ele adentra todo o seu conhecimento adquirido em outras vidas e ele desfruta disso com facilidade, porque ele já tem um certo controle de si mesmo, que ele já não é um espírito tão superior, mas também não é um espírito inferior, já é mais ou menos mediano. Então ele já tem uma certa consciência do que deve e o que não deve se fazer. Isso é condição para todos que nós estamos encarnados aqui. Você vê um espírito numa condição angelical, junto com um espírito em condições bem ruins, quase satânicas, você não diferencia um do outro. Você não vê diferença de um para com o outro, a não ser um conhecimento que algum tem, que o outro não tem. Porque normalmente o conhecimento ele é uma busca de todo o espírito que quer conhecer, que quer aprender. Porque o conhecimento é prazeroso para todo aquele que gosta de estudar, de aprender.
Isso é natural e normal, então a gente busca pela satisfação de adquirir conhecimento. Porque, como diz um ditado popular, conhecimento é poder. Apesar que a gente sabe que o verdadeiro poder é Deus que tem, mas dentro das nossas limitações, existe o poder limitado também. Quanto mais conhecimento você adquire, mais poder você tem também. A gente não vê os líderes religiosos de todas as religiões, o domínio que ele tem sobre as massas, porque eles têm o conhecimento que a massa não tem. Você vê um padre católico, ele tem um domínio total sobre os seus fiéis, porque o conhecimento dele é muito superior de todos aqueles que são adeptos do catolicismo. Vê um pastor evangélico que faz as suas pregações, ele busca todo conhecimento bíblico, interpretação de textos bíblicos, que a maioria não tem. Apesar que todo mundo estuda, né? Na igreja evangélica, todo mundo estuda a Bíblia, mas ninguém consegue absorver um conhecimento que um pastor que está devidamente preparado absorve. Aí tem um domínio muito grande sobre as pessoas, porque é natural que a gente domine. Você vê um pregador espírita que tem às vezes menos tempo de estudo, de conhecimento que muitos que estão ali na doutrina, muito mais velho do que ele, de estudo, mas ele tem um estudo diferenciado, porque ele já foi devidamente preparado para trazer informação, para trazer luz, para trazer esclarecimento. Então, ele aprende muito e dedica a sua vida para passar para o próximo. Isso é natural de todos os líderes religiosos. A gente fala todos, né, de uma maneira geral, mas a gente vê muita gente que é líder religioso que fala tanta besteira que a gente vê que não tem conhecimento nenhum, só tem a vontade de dominância. Fica na frente de todo mundo e não passa nada que deve ser passado, por falta de conhecimento. A gente vê isso até em certos pastores evangélicos. Não é todo mundo que tem o dom da palavra, não. Tem muitos que falam muito, mas são poucos que falam bem. A gente vê muitos padres, todos eles têm um estudo profundo, que eles estudam teologia anos e anos, estudam muita coisa, estudam tudo quanto é religião, porque os estudos para se tornar um padre, é necessário que ele estude todas as religiões, não com profundidade, mas para ter um conhecimento. Não para passar para os outros, mas para ter o poder de dominação. Então, a gente vê que nem todos têm o dom da palavra, como poucos têm. Porque os estudos são iguais para todo mundo, mas nem todo mundo absorve da mesma proporção. Alguns absorvem mais, outros absorvem menos. Porque isso é natural para todo mundo que estuda. A gente tem esses exemplos nas escolas, crianças, jovens, adultos. Nem todo mundo absorve conhecimento no mesmo nível. Por isso que tem as diferentes notas escolares. Então, alguns absorvem mais, outros absorvem menos. Isso é natural. Isso faz a diferença entre uns e outros. O foco que se dedica, a inteligência mais avançada ou menos avançada, a expansão de consciência maior ou menor. Tudo isso faz a diferença quando a gente vê diferentes criaturas com conhecimentos diferentes e se estudam ao mesmo tempo, as mesmas obras, os mesmos livros, são todos inteligentes, mas não conseguem absorver da mesma forma. Tudo isso nós passamos. Por todos esses processos, todos nós passamos. O estudo é muito prazeroso. A gente observa pela multidão que está em busca de conhecimento. E o conhecimento está vindo de forma grandiosa e assustadora nas redes sociais e cada vez maior, em maior proporção, porque a humanidade está buscando conhecimento. A maioria busca conhecimento para adquirir o conhecimento, adquirir um saber, mas para pouco aplicar, porque conhecimento é muito bom, é prazeroso, porque aquele que tem conhecimento, ele tem menos dificuldade de se espiritualizar. Não faz total diferença você espiritualizar, mas ajuda em muito. Quem tem conhecimento, fica menos difícil de você enxergar com clareza a vida espiritual e o processo evolutivo que todos nós estamos passando. Então, é prazeroso o estudo. Nós estamos desenvolvendo um estudo aqui na segunda-feira que, infelizmente, nem todos aproveitam. A gente até compreende que muitos não podem, muitos têm outros compromissos, mas existe uma busca muito pequena
para aquilo que a gente está passando. Porque nós que trabalhamos com técnicas apométricas, estuda com profundidade os fractais de corpos, a nossa condição mental, a força mental, tudo que a gente consegue adquirir com os livros, através do processo que a gente trabalha para a desobsessão e processo de magia e muitas coisas, e muita gente que poderia estar aproveitando não estão interessados. Não tem problema, a gente sabe que é normal isso. Infelizmente, porque se todo mundo que tivesse possibilidade, tivesse tempo e o interesse suficiente buscasse, seria muito mais proveitoso para aqueles que estão em busca de tudo isso. Porque qualifica muito mais um trabalhador com conhecimento do que o trabalhador que tem menos conhecimento. Todo mundo vai trabalhar com o amor que tem, com a emanação do que você tem, a vontade de ajudar, a vontade de servir, é o que faz a grande diferença. Mas para quem tem o conhecimento, tem técnicas, tem outros atributos que o estudo lhe traz, ele vai na frente, ele está na frente, porque tem mais recursos, ele tem mais conhecimento, ele sabe lidar mais com a mente humana, encarnado e desencarnado. Mas a gente sabe que isso não se exige de ninguém, né? A gente está aqui para dar, cada um dar o que tem. E nós estamos aqui para proporcionar estudos um pouco mais avançados, mas muito distantes de muitos que estão ao nosso redor. Mas a gente dá aquilo que a gente tem também. E muitos não têm aquilo que a gente já conseguiu adquirir, e a gente está sempre buscando mais. Isso é natural e benéfico para quem está buscando evolução, porque o conhecimento te ajuda muito na evolução. Os espíritos extraterrestres sempre passam para nós três regrinhas para evoluir. E nenhuma dessas três regrinhas tem religião, nenhuma delas é religiosa, nenhuma. Eles apenas nos passam. A gente tem que buscar o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É conhecer a si mesmo. E como que a gente conhece a si mesmo se a gente não estuda a natureza humana, o que nós somos na realidade, para a gente se conhecer? Então é difícil, é complexo a gente se conhecer, porque a grande maioria dos encarnados aqui na Terra, eles não gostam de se ver, não gostam de se reconhecer, porque a gente quer estar sempre, a gente não quer cometer erros. Todos nós que comete um errinho, a gente se sacrifica, a gente se martiriza, a gente se cobra, a gente se pune, a gente se condena, porque a gente não quer errar, porque o nosso orgulho está tão alto que a gente não quer cometer uma falhazinha sequer. Infelizmente, todos vão cometer falhas, até espíritos que estão lá na genitude cometem falhas. Imagine nós, que está tão distante. O erro normal de qualquer ser em evolução, errar é normal. Não é impossível evoluir sem errar, é impossível, porque os acertos só acontecem depois de muitos erros. A história nos conta de todos os inventores que a gente conhece pela história, todos fizeram tanta tentativa e erro, centenas de vezes, para acertar numa única e dali para frente ter o êxito nos seus objetivos. Mas primeiro erraram muito. Mas não desiste, não desiste. A gente vai continuar errando, mas não deve desistir. Então o estudo é bom para a gente aprender este autoconhecimento, para a gente se conhecer, porque se a gente não tem um conhecimento da personalidade humana, da mente humana, da maneira do humano pensar e agir e sentir, como que a gente vai se conhecer? Como que a gente vai descobrir as mazelas que nós trazemos? Como que a gente vai diagnosticar todas as imperfeições que a gente ainda carrega? Se a gente não quer admitir que tem essas imperfeições, a gente não quer cometer erros. Então, se a gente pensa dessa forma, a gente vai evoluir, mas com muita lentidão. Então, às vezes o estudo não vai te ajudar tanto, mas quando a gente estuda com a intenção de aprender o autoconhecimento, aí sim, aí você vai desenvolver muita coisa em benefício de si mesmo, porque a evolução é individual, e quanto mais a gente se conhece,
e a gente tem vontade de crescer e evoluir, aí a gente começa a enxergar em nós mesmos o que precisa ser trabalhado. Então é importante que a gente estude para ter um conhecimento mais profundo de todo ser humano, para se conhecer também. A segunda regrinha sempre passada pelos espíritos extraterrestres: conhecimento. Primeiro, autoconhecimento. E segundo, conhecimento. O simples conhecimento. Conhecimento é poder, a gente já disse. Então, todo aquele que tem mais conhecimento, ele adquire um poder sobre quem tem menos conhecimento, desde que ele gosta de usar do seu poder para sobressair sobre os outros. Mas não é para isso que o conhecimento traz o poder para a gente. O poder do conhecimento é para a gente saber o que fazer dele em benefício do seu próprio crescimento, não para você manipular e subjugar. Porque a lei da fraternidade indica: quem sabe mais, ensina quem sabe menos. Aquele que tem conhecimento e não aplica essa simples regrinha, ele vai manipular, ele vai escravizar, ele vai dominar. É o que a gente vê a grande maioria das pessoas que têm grandes conhecimentos, especialmente na área religiosa. Não é todos não, mas a porcentagem é muito grande de seres que têm a liderança religiosa, que tem uma dominância sobre as massas para manipular, para subjugar, para escravizar mentes e para trazer todos como se fossem seus escravos mesmo. A gente vê o fracasso das religiões no planeta, todas elas. O Espiritismo não está fora disso não. Todas, exatamente por conta disso. Não que o espírita tenha uma dominância de massa, não. O espírita, ele erra por outros motivos. Pelo excesso de conhecimento também. O excesso de conhecimento é um perigo. Não que o excesso de conhecimento é um perigo, o que você faz desse excesso de conhecimento. No ano passado, eu não lembro em duas situações, qual das duas é. Uma palestra da Ananda, na canalização, ou se era nessa palestra de canalização, ou se foi numa manifestação junto com o nosso grupo aqui, que a gente fazia umas reuniões particulares. E sempre tinha esses bate-papos. Numa dessas duas situações, ele nos passou, Sananda falando, que ele já teve uma ocasião na vida dele, que ele foi parar nos umbrais por excesso de conhecimento. Dá para imaginar uma coisa dessa? A gente foi a um umbral por conhecer demais, e se ele já passou por isso, imagina nós. Lógico que o conhecimento dele estava anos-luz na frente do da gente, mas a gente está no caminho, a gente está buscando. E tem muita gente que, com o conhecimento que nós já temos aqui na Terra, que estão indo para os umbrais direto, por conta de conhecimento, excesso de conhecimento. Por que o excesso de conhecimento leva as pessoas para os umbrais? Se vocês tivessem condições de ir lá nos umbrais agora e ver quem está lá, nos lugares mais difíceis, veriam ali pastores evangélicos, padres católicos, pregadores espíritas, palestrantes. Os que têm muito conhecimento estão lá, povoando. Por causa de quê? Por causa da soberba. Soberba do saber. Porque a gente adquire conhecimento, a maioria do ser humano adquire conhecimento, e ele começa a se julgar superior aos outros. Isso é um perigo. Deveria ser tudo ao contrário. O conhecimento que se adquire nos faz diminuir mais. Porque a gente já viu alguns filósofos dizerem que quanto mais eles aprenderam, mais eles se sentiram pequenos, mais eles se humilharam diante da grandeza. Porque o conhecimento é para isso, para enxergar a nossa pequenez diante de um universo, diante de Deus, diante de tantos espíritos que são muito mais velhos do que nós, muito mais lá na frente. Agora, aqui na Terra, nós ainda temos muitas mazelas, nós temos muitas paixões, aliás, temos quase todas as paixões. Tudo que é paixão humana, que impede que a gente alce voo, a grande maioria de nós ainda tem. E a soberba é uma delas. Então, adquirir conhecimento é muito bom, mesmo que você fique soberbo. O conhecimento vai te levar lá para baixo. Mas quando você enxergar onde é que você está por excesso de conhecimento,
aquele mesmo conhecimento vai tirar você de lá também. Porque se você enxergar com clareza aquilo que você aprendeu para a sua própria evolução, e não para a subjugação, e não para a manipulação, você vai saber usar esse conhecimento com critérios, com sabedoria, com discernimento. Por isso a doutrina espírita é perfeita, porque todos aqueles que são adeptos aos estudos espíritas, ele tem acesso a grandes conhecimentos que os livros nos traz, além do Pentateuco, que não precisaria nem ter mais livro, bastaria o Pentateuco. Mas ainda tem uma grande obra em torno do Pentateuco kardeciano, dos grandes pensadores, daqueles espíritas mais estudiosos, que traz as suas informações, os seus conhecimentos, as suas experiências. E para quem gosta de estudar, para quem gosta de ler, para quem gosta de adquirir conhecimento, isso é uma maravilha, porque isso, bem aplicado na nossa vida, faz a gente enxergar qual é a nossa verdadeira realidade espiritual, em que passo nós estamos no processo da evolução. Então, isto é muito bom e proporciona a qualquer um de nós que busca esse conhecimento passos largos no processo da evolução. Mas se você trouxer, aprender todo esse conhecimento e a engavetar ele para si, para o seu próprio benefício, para o seu prazer, para que você sinta-se melhor do que os outros, sinta-se superior do que os outros, você vai lá para os umbrais, por conta disso. Se você se torna soberbo, alguns se tornam prepotente, outros se sente melhor do que os outros, vaidade e muitas outras imperfeições que todos nós ainda fazemos, infelizmente. Isso é um perigo danado. Então nós estamos aqui para evoluir e neste momento a importância ainda é maior. A gente aprender e saber usar cada momento da nossa vida para o nosso próprio benefício, para o nosso crescimento espiritual. E para isso a gente precisa de ter olhos para ver, a gente precisa ter ouvidos para ouvir, a gente precisa de ver outros pensadores, outros estudiosos ao nosso redor. E não estou falando de espíritos encarnados, não, estou falando de pessoas comuns do nosso dia a dia, de pessoas às vezes até fora das religiões, que traz um conhecimento tão alto, tão absurdo, que a gente vê numa criatura dessa natureza, um ser muito evoluído ali, que traz o conhecimento já de berço, mas estudam vidas, tempos e mais tempos estudando, desenvolvendo grandes conhecimentos na área da ciência, na área da filosofia, na área da religião, no espiritualismo. A gente tem visto por aí muitos palestrantes que a gente sente até vergonha de abrir a boca para falar. Mas, como cada um dá o que tem, o que a gente aprende é para ser multiplicado, é para passar adiante. Porque às vezes aquilo que a gente já sabe, muita gente não sabe. Mas a gente está aprendendo com outros, estão lá na frente da gente também. A gente ouve muitas palestras por aí, a gente ouve muitas pessoas que têm um conhecimento vastíssimo. A gente se sente até envergonhado diante de uma criatura dessa, de tanto conhecimento que elas têm. Mas é assim que funciona. É uma corrente. Quem sabe mais ensina, quem sabe menos. Sempre foi assim na lei da fraternidade. Então é isso que nós temos que ter em mente. É desenvolver o conhecimento, mas para tornar humilde, não para tornar arrogante. Porque muitos que adquirem conhecimento se tornam arrogantes, porque eles se sentem melhor que os outros, sabem mais que os outros, e realmente sabem mais que os outros mesmo, né? Mas isso não nos torna melhor que ninguém, e nem deve se tornar arrogante, porque você aprendeu alguma coisa que os outros ainda não aprendeu, mas eles vão aprender também. Quem sabe se você não é espírito mais velho que os outros, né? Porque normalmente, às vezes, é assim que acontece. Um espírito que tem mais idade de criação, ele tem, no mínimo, a obrigação de saber mais do que o outro, porque ele tem mais vivência, ele foi criado primeiro. Aqueles espíritos que foram criados depois, ele tem menos tempo para dedicar para aprender, então, naturalmente, ele vai saber um pouco menos. Isso não é uma regra geral, não, porque tem muitos espíritos que são mais jovens, sabem muito mais. Não estou falando de juventude humana, não, estou falando de juventude espiritual.
Tem muitos espíritos jovens que sabem muito mais que um espírito antigo. Por quê? Por causa da dedicação, por causa da vontade, por causa da busca, por causa do propósito, por causa do foco. A gente é criado simples, ignorantes, todo mundo igualzinho. Mas a partir daquele momento, cada um já traça o seu caminho, já traça o seu rumo, fazendo as suas escolhas, completamente consciente, completamente adormecido, mas já faz as suas escolhas. Não sabe que está fazendo escolha, mas faz. Existe um instinto, que ele já nasce instintivamente fazendo escolhas. Desde uma ameba, desde um simples átomo, ele já está fazendo escolha. E quando nós chegamos na idade da razão, depois que já passou por todos os reinos, porque nós passamos por muitos reinos para chegar no reino nominal. Até chegar no reino nominal, a gente já passou pelo reino mineral. A gente começou lá no monadal, né? O reino mineral, vegetal, animal, elemental, depois para chegar no nominal. Olha quantos reinos a gente já passou, quantos caminhos a gente percorreu, quantas experiências foram adquiridas e totalmente inconsciente. O espírito totalmente adormecido e adquirindo todo conhecimento. A gente vai despertar no reino nominal. As primeiras encarnações em planetas primitivos, a gente não desperta, mas evolui, mas aprende, se torna mais inteligente, evolui em todos os sentidos, seja para o bem, seja para o mal, porque a ignorância nos proporciona mais o caminho dos erros do que dos acertos. Aí você começa a adquirir karmas, débitos, mas está evoluindo. Você está evoluindo num planeta primitivo, vivendo uma vida como um verdadeiro animal, desenvolvendo a inteligência, mas está evoluindo. Aí você evolui tanto que você chega no planeta de prova e expiação. Já deu um salto na sua evolução, mas chega totalmente adormecido, sem saber de nada, fazendo maldades, fazendo bondades, acertando, errando, e assim vai acontecendo a nossa evolução, até o momento que nós chegamos aqui, com vidas e mais vidas vividas, experiências e mais experiências vividas, degredos e mais degredos acontecidos em nossas vidas, porque a nossa liberdade de escolha faz com que a gente erre demais, acerte muito pouco, e a gente não acompanha o processo evolutivo do universo. Porque o universo ele tem uma forma de evoluir de uma maneira gradual, mas constante. Existem os ciclos que têm início, meio e fim, e tudo no universo funciona na base de ciclos. E a nossa vida também. São cíclicas as nossas vidas, mas por conta da nossa liberdade de escolhas, a gente extrapola muita coisa, porque a gente tem total liberdade para fazer o que quer, fazer o bem, fazer o mal, mas isso não é uma imposição, isso é uma liberdade que Deus dá para todo mundo, porque todo mundo, mesmo errando, mesmo cometendo as falhas, mesmo cometendo os erros, ele vai chegar na gelitude também, e Deus não tem pressa de nada, e nós vamos caminhando, aprendendo, errando, fazendo o mal. E quando nós chegamos no planeta de prova e expiação, igual nós estamos aqui, que é um planeta prisão, que já deixou de ser planeta prisão, mas sempre foi. Por que prisão? Porque chegamos aqui cheio de delitos, cheio de dívidas, e a gente contrai dívidas contra a justiça divina. Então é a criatura verdadeiramente criminosa, que precisa ser detido, ele precisa de passar pelas penitenciárias para cumprir as suas penas. E no planeta de prova e expiação a gente está cumprindo pena. Todos nós somos criminosos, não vou dizer todos não, porque tem alguns que não são. Porque existe qualquer presídio, existem os que são prisioneiros, mas existem os que são trabalhadores, existem os funcionários que não são prisioneiros. Então, no planeta como a Terra, funciona da mesma forma. A grande maioria são prisioneiros, mas muitos são funcionários, muitos são trabalhadores, muitos são dedicados a ajudar o próximo. Então, e agora está chegando ao fim desse ciclo. Esse ciclo que a Terra já deixou de ser planeta prisão. Mas ainda tem muitos prisioneiros aqui na Terra. Ainda tem muitos espíritos prisioneiros aqui. Porque ainda tem débito com a justiça. Ainda precisa quitar seus débitos, ainda não estão liberados para sair, que as portas abrirem para eles, que eles possam sair. Então ficarão aqui como já estão,
poucos aqueles que se libertarão. Não é a maioria não, é minoria que se libertarão, porque muita gente ainda tem que cumprir penas. Às vezes mesmo aqui, quando as penas são pequenas, quando aqueles espíritos já têm aquela boa vontade, aquela vontade de evoluir, de crescer, aqueles que já estão aplicando as 3 regrinhas, né, do autoconhecimento, conhecimento, e está faltando a última regrinha, que é a prática do bem, que coroa esse trio de informação, que é a verdadeira trindade universal do nosso processo evolutivo: autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Porque se não houver a prática do bem, tudo que você aprendeu ainda fica nulo, porque é a prática do bem que vai coroar o êxito de tudo aquilo que você dedicou. Você aprendeu a se conhecer, você aprendeu o conhecimento e pratica o bem. Aí sim, aí seus débitos vão ser quitados, porque você já começa a trabalhar em benefício do seu crescimento e do próximo. E aquele que sabe mais ajuda quem sabe menos, que é a regra básica de fraternidade no planeta Terra. É assim que funciona, não para subjugar nem manipular. Quem é mais forte ajuda quem é mais fraco, e não para escravizar, como é normalmente a gente observa num planeta como o nosso. Não é assim que funciona o processo de evolução com a luz. Funciona de forma fraterna, todo mundo se ajuda, todo mundo é amigo, todo mundo ninguém se cobra, porque todo mundo tem defeito, todo mundo está evoluindo, ninguém é perfeito. Então o conhecimento que a gente adquire não é para nos tornar soberbos, não é para nos tornar arrogantes, não é para nos tornar prepotentes, é para nos tornar humildes, porque quando a gente adquire o verdadeiro conhecimento, aquele que você traz para a sua intimidade, aquele conhecimento de saber o que você representa na vida espiritual, aquilo que você representa no universo, porque nós não somos nada, nós vivemos num planeta que é um verdadeiro grão de areia. Se a gente distanciar um pouco, nem esse grão de areia você vê, e o universo é infinito. A gente vai enxergar a nossa insignificância. Os grandes conhecedores, eles se classificam como os verdadeiros Zé Ninguém, que não sabem nada, porque o conhecimento é tão grande que eles descobrem que não sabem nada. E não é assim que a gente observa por aí, né? Pessoas estudam meia dúzia de livros e já se julga melhor do que muita gente. Isso é um risco, é um perigo para a gente que estuda. Eu vivo trabalhando demais esse lado, porque eu corro muito esses riscos, né? Porque a gente estuda bastante, aí vai adquirindo certos conhecimentos, e a espiritualidade nos ajuda, porque a gente é um canal para passar conhecimento para o próximo. A gente tem que falar, a gente é estimulado a falar, a gente é estimulado a estudar, a gente é estimulado a aprender para multiplicar, para passar para os outros, encarnados e desencarnados, porque é preciso que a luz passe para todos. E nem todo mundo está pronto para adquirir esse tipo de luz de conhecimento para que possa passar para os outros. E nesse momento agora nós estamos vendo quanto está multiplicando as criaturas que estão buscando conhecimento e tem esse conhecimento e está multiplicando e está passando para os outros, para quem quiser. E o conhecimento está jogado na mídia, na rede social, para quem quiser. Não tem barreira, não precisa ir na igreja, não precisa ir em lugar nenhum, não precisa ir no centro, não precisa ir na Umbanda, não precisa ir em qualquer lugar que a pessoa tenha simpatia, não precisa ir em lugar nenhum. Basta ter um celular. E todos têm rede social. Mas a liberdade de escolha, ela é soberana, e a gente escolhe aquilo que gosta mais. E nem todo mundo está escolhendo aprender. Muita gente está escolhendo viver e divertir. Está no direito, não é proibido. Ele vai evoluir também, ele vai demorar um pouco mais, mas vai evoluir também. Mas que o conhecimento está disponível para quem quiser, está. Para encarnados e para desencarnados. Porque tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, os desencarnados também estão ouvindo e aprendendo. Porque ninguém caminha sozinho, ninguém pensa sozinho, ninguém fala sozinho, ninguém sente sozinho. Chico Xavier falava que naquela época, para cada encarnado tem 70 espíritos à sua volta. A gente acha que não é tanto assim também não, né? Mas que tem uma multidão à nossa volta. Tem todo mundo. Então, se você está buscando conhecimento, imagina quantos você está multiplicando, adquirindo esse conhecimento também, querendo ou não querendo.
Porque nem todos que estão à nossa volta querem aprender. Eles estão à nossa volta por causa da simpatia, da frequência vibratória, da nossa semelhança de gostos. O semelhante atrai semelhante. Todos nós temos a nossa multidão. E se a gente é estudioso? Se a gente quer aprender? Olha, forçosamente eles vão estudar e aprender também, querendo ou não querendo. Mas quem são aqueles que são simpáticos, aqueles que são os estudiosos? É aqueles que também querem estudar. Porque é o semelhante atrai semelhante. Aquele que é preguiçoso, aquele que só gosta de rede social para se divertir, que não é proibido, quem que vai ser os seus parceiros do dia a dia? Vai ser os mesmos espíritos que também só querem divertir, não tem comprometimento com aprender, nem com as verdades. É os mesmos que nos acompanham no dia a dia. Agora, não é melhor a gente andar acompanhado por espíritos estudiosos, espíritos que querem aprender? Né? Vamos escolher quem são nossos acompanhantes no dia a dia. Vamos estudar mais. Tempo tem, né? Muita gente acha que não tem tempo. Né? Porque trabalha o dia inteiro, às vezes estuda à noite, às vezes tem uma família complicada, mas sempre tem um tempinho. Não precisa ficar 24 horas estudando, basta estudar uma meia horinha por dia, já está de grande vantagem. Já está aprendendo. Porque tempo a gente sempre arruma, né? Tem tempo para ver uma novela, para ver uma partida de futebol, para ver um programa, às vezes dura 2, 3 horas, né? Isso é uma diversão, não é proibido não, mas é um desperdício de tempo. Se a gente aplicasse esse tempo desperdiçado para um estudo, para aprendizado, olha quanta economia a gente faria no nosso processo de evolução. Quantas vidas a gente economizaria de ter necessidade de encarnar, a gente daria um salto na própria evolução, às vezes encarnando com menos frequência. Por isso que tem muitos espíritos que adiantam a sua evolução e outros atrasam, por causa da preguiça de estudar, de avançar, de aprender, de melhorar, de aplicar o conhecimento para si mesmo. A gente vê histórias de espíritos que são antiguíssimos, está lá no reino satânico, muito mais velho do que muitos espíritos que estão no reino angélico, que foi criado vez muito antes de um espírito que está na angelitude, e um espírito muito mais velho está lá no reino satânico. Por quê? Ele não é diferente de ninguém, é porque escolheu. Tudo é na vida é escolha, tudo que nós estamos fazendo é escolha. Nós estamos aqui agora, eu estou aqui agora, porque eu fiz essa escolha, desde antes de encarnar, eu fiz essa escolha. Todos estão aqui agora porque estão escolhendo estar aqui. Poderiam estar em outro lugar, mas estão escolhendo estar aqui. Todos estão ouvindo com atenção porque escolheram aprender. Mesmo que não vão absorver 100% do que estão ouvindo, mas não importa. Qualquer porcentagem já está de bom tamanho. Qualquer 1%, 2%, 10% já está bom demais. A evolução não cobra quantidade que se evolui, cobra a qualidade. Nós temos que evoluir com qualidade, não com quantidade. Porque quando você adquire um conhecimento e usa aquele conhecimento com qualidade para a sua própria melhoria, a gente avança. Porque, como disse no começo, o conhecimento pode nos tornar soberbo. Isso é um perigo, é um risco para qualquer criatura que adquire conhecimento, que a soberba leva você lá para o vale, lá para baixo. A soberba, se sentir melhor que os outros. Porque o conhecimento é para evoluir o espírito, não para evoluir só a inteligência, não. Porque a inteligência você evolui, mas é para evoluir o espírito, para expandir a consciência. Porque espírito que tem a consciência expandida, ele aprende mais do que o que tem a consciência menos expandida. Isso é natural. Por isso que a gente vê diferentes aprendizados com o mesmo tempo de estudo, por causa de consciência expandida, uns mais e outros menos. Mas não existe ninguém igual a ninguém. Todo mundo são semelhantes, mas são diferentes. Então quem está melhorzinho tem que ajudar quem está menos, que está piorzinho. Isso é o processo natural de qualquer evolução, de qualquer ser. E a gente precisa tomar os cuidados suficientes para que a gente não se torne arrogante. É um perigo. É um risco. A gente não pode se tornar arrogante. E a gente facilmente age com arrogância sem perceber.
Depois que você faz as reflexões, você vai ver que você foi arrogante. Quando se vê, porque muitos nem veem isso, muitos nem enxergam. Então a gente precisa de se olhar, a gente precisa de olhar no espelho, no nosso dia a dia, para saber quais as atitudes que a gente está tendo no nosso dia a dia, na presença dos outros, no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, se a gente está sendo arrogante, se a gente está sendo humilde, se a gente está sendo soberbo. A gente adquire conhecimento, né, para você aplicar aos quatro ventos. Jesus não falava que não deve se atirar pérola aos porcos? A gente adquire conhecimento para usar na hora certa, quando alguém te solicita, não para você oferecer conhecimento só para mostrar que você sabe mais. Porque muita gente faz isso. A gente tem que ficar na nossa condição de pequeno. Se for solicitado, fala o que for solicitado para você. Use o seu conhecimento para explicar. Uma vez numa pauta, tinha um amigo nosso, trabalhava na mesma sessão que a gente, ele era evangélico. E a gente trabalhava muito junto, é uma pessoa muito divertida, muito brincalhona. E não sei por que cargas d'água surgiu um assunto entre outro e comigo, sobre espiritismo. O outro era evangélico também, né? Mas o outro já era mais serião, essas coisas tudo. E conversando assim eu comecei a falar, né? Perguntando as coisas. Comecei a falar do espiritismo, das coisas. Aí de repente esse parceiro evangélico, o outro, né? Esse brincalhão, ele chegou perto e ficou escutando, né? Assim, conversinha rápida, porque dentro de papo não pode conversar muito, né? Mas a gente tem uma certa liberdade, você conversa um pouquinho. Aí o assunto encerrou, pronto, acabou. Aí, de repente, ouviu o evangélico assim: você não quer me explicar? E o assunto estava assim, em torno de reencarnação, essas coisas todas, né? Aí ele perguntou para mim: escuta, você não quer falar mais para mim de negócio de reencarnação? Aí eu falei para ele assim: não, mas não adianta nada eu te falar, você não vai nem aceitar e nem compreender. Eu falei: não. Ele falou: não, eu quero sim, eu quero aprender. Aí, então tá, ué. Então se ele quer aprender, então eu falei tudo que precisava falar para ele, né? Porque ele estava em busca. Não é que a gente chega e vai vomitando aquele conhecimento para os outros que querem e aqueles que não querem, né? Pregando em praças públicas, pregando em qualquer lugar, né? As pessoas que não querem ouvir, ouvem também. Então, quando alguém solicita para a gente, fale só aquilo. Não precisa falar muito não, fala só aquilo que a pessoa quer saber. Porque aquilo que ele está buscando é porque está interessado, porque ele quer saber, ele quer respostas. Porque todo mundo que busca resposta tem. Todo aluno que está pronto, o mestre aparece. Sempre. Mas o mestre nunca aparece para um aluno que não está pronto. A gente não queira avançar o sinal, porque se você não estiver pronto, o mestre não vai aparecer. Se você quer ser um trabalhador da luz, se você não estiver pronto, o trabalho não aparece para você. Na hora que você estiver pronto, você pode ter certeza que o trabalho vai vir para você. Mesmo que você não queira, mesmo que você rejeite, mas o trabalho vem. Se você estiver pronto para aprender, o mestre vai aparecer para você. Mesmo que você não queira aprender, mas você já está pronto para aprender. O mestre vai aparecer. Então é assim que funciona a nossa vida. Nós somos rodeados de mestres, rodeados de espíritos grandiosos aqui no nosso redor, mas eles não trazem nada que além que a gente é capaz de aprender, de assimilar. Quando a gente está pronto, aí sim, aí eles vêm e falam. E se a gente aprende, eles falam: passa para frente. Não acumula conhecimento para você, não, senão congestiona o cérebro, intoxica o cérebro. Conhecimento sem aplicação se armazena e aquilo te intoxica. Então, é preciso que você aprenda e faça bom uso dele para si mesmo, mas multiplique. Faça para todo mundo. Senão, você está sendo egoísta. Olha que o egoísmo dessa natureza é um dos piores egoísmos que tem. Você acumula conhecimento e traz só para você. Que evolução você vai ter? Se tudo é multiplicado, se tudo é compartilhado, tudo que a gente tem é compartilhado, que seja de luz, que seja de treva, é tudo compartilhado. Se a gente adquire um pouco de luz, um pouco de conhecimento, tem que ser compartilhado. Nós todos somos um, afinal de contas, para que serve o conhecimento que a gente adquire? Se a gente não toma consciência que todo mundo é um só, que todo mundo é um com Deus, um com o Pai, um com o próximo, um com os reinos todos, um com o planeta, um com o ar,
com as águas, com as plantas. Nós é um com tudo. A gente não aprender a amar tudo como se ama a si mesmo, você não está sendo você mesmo. Jesus, quando veio aqui, ele mandou, ordenou amar a Deus e o próximo, como a si mesmo, só isso. Mas este amar a Deus e ao próximo, a gente pode dividir ele em muitas partes, porque o planeta é nosso próximo, os animais são nosso próximo, os reinos inferiores são nosso próximo. Nós dependemos de todos eles. Nós dependemos de todos os reinos para viver. Nós que estamos no reino nominal, nós dependemos do reino animal. Nós dependemos do reino vegetal. Nós dependemos do reino mineral. Tudo isso é benefício para nós. Nós dependemos também dos outros reinos. O reino elemental também. A gente não vê, muita gente nem toma conhecimento disso, mas nós vivemos na dependência do reino elemental também. Porque eles que comandam a natureza. Toda a natureza que nos rodeia é comandada pelos elementais. Nós não vivemos sem essa natureza. Então nós dependemos deles também. Mas também nós dependemos dos que estão acima de nós, os seres angelicais, os seres crísticos, aqueles que aprenderam um pouco mais que nós. Mas nós também dependemos daqueles que estão abaixo de nós também, aqueles que estão no reino satânico, aqueles que estão nas trevas. Nós dependemos deles também. Eles não têm essa consciência que eles dependem de nós e de tudo. Nós precisamos adquirir esse conhecimento. Nós temos que adquirir conhecimento, nós somos dependentes de tudo. Tudo que nós falamos, existe alguém trazendo informação na mente, mesmo que você não perceba. Tudo que você está sentindo, existe outros iguais que estão ajudando você a sentir da mesma forma, porque eles também sentem assim. Tudo que você emana para os outros e para a natureza, existem aqueles que estão junto com você que também têm a mesma capacidade de emanação, nas mesmas qualidades, superiores ou inferiores. Não existe ninguém sozinho. Ninguém é independente de tudo. Todo mundo são dependentes. Nós dependemos uns dos outros, querendo ou não querendo. E o estudo nos proporciona enxergar dessa forma. Quanto mais a gente estuda, é para a gente enxergar a nossa interdependência com tudo. Todo mundo está ligado. Ligado com Deus de uma maneira distante, por causa da nossa vibração inferior, nós estamos ligados com o nosso próximo, que vibra como nós. Porque os nossos superiores estão aqui também no nosso redor, mesmo que a gente não os vê. Eles estão do nosso lado, nos influenciando, nos ajudando, nos incentivando, nos motivando a caminhar. E essa motivação, para nós, é um benefício muito grande, porque a gente está fazendo essa escolha, a gente já está tendo esse olhar, a gente já está enxergando dessa forma. Porque a grande maioria da humanidade não tem esse olhar, não tem essa visão. Ainda estão muito preocupados com viver o dia a dia material, sem preocupar com o espiritual. E nós já estamos buscando essa preocupação. Isso é muito importante, porque nós já enxergamos o ciclo, o final de ciclo nós estamos vivendo. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o grande objetivo. E a gente acredita que todos que estão aqui também estão buscando esse mesmo objetivo. E a gente se sente gratificado por isso, porque é sinal que está surtindo efeitos. É sinal que está sendo produtivo. É sinal que a busca pelo conhecimento está aumentando cada dia mais. É muita gente buscando. A gente vê nos canais de YouTube os acessos, as pessoas que estão buscando conhecimento de todos os níveis, mas estão buscando evoluir. E a evolução está acelerando em todos os planos da vida. A gente observa que as porcentagens de criaturas que estão evoluindo já aumentou bastante desde o começo da primeira pandemia. Aumentou bastante. A porcentagem está só crescente. Isso é um bom sinal. E daqui para frente vai aumentar mais ainda, porque as informações estão vindo de forma tão claras, e as pessoas têm tanto acesso para buscar isso, que a evolução está só aumentando. A consciência está expandindo cada vez mais. E quanto mais consciência expandida, mais clareza para absorver conhecimento a gente adquire. Por isso que a gente aprende muita coisa com pouco tempo de estudo, de observação, porque a consciência vai expandindo. É assim a gente vai mudando a nossa frequência vibratória, a gente vai alcançando os níveis que a gente está em busca aqui na nossa encarnação, essa última encarnação. A gente está buscando atingir esses níveis. E a gente vê que as pessoas também estão buscando. Não é a maioria não, mas gradativamente está aumentando. Isso é muito bom, isso é gratificante. Então isso traz
muita satisfação para toda a equipe espiritual, que se empenha tanto e aplica tanto amor em dedicação para o próximo, e quando vê que está tendo êxito, é muito gratificante. A gente vê, tem situações, a gente tem experiências que traz uma felicidade tão grande para a gente, uma satisfação tão grande, que a gente começa a perceber o que é verdadeiramente felicidade espiritual. A gente já vivenciou muitas situações aqui que deixa a gente em êxtase de satisfação de objetivos que estão sendo atingidos, de seres que a gente modifica, seres que a gente imaginava impossível de modificar, se modificam de forma tão grande e verdadeira. A gente está falando de seres espirituais, não é encarnado não. O encarnado é mais difícil de mudar, porque o véu do esquecimento é muito forte, a matéria é muito bruta em cima do espírito. Mas o espírito desencarnado, as mudanças são muito grandes, é muito grande. O processo de evolução no plano espiritual, ele é muito maior do que no plano físico, porque não existem as barreiras. Espíritos que estão lá nas trevas, nas piores condições, muitos estão acordando para a realidade, estão fazendo as mudanças instantâneas. Não quer dizer que se tornam angélicos de uma hora para outra, não, mas eles mudam a trajetória do seu processo de evolução, e isso é o suficiente. É a mudança, é a escolha. Tudo que a gente escolhe é a mudança total. Você não se torna um santo de uma hora para outra, mas você, o primeiro passo é o que faz a diferença. Porque ninguém chega à angelitude se não der esse primeiro passo. Esse primeiro passo é que é o mais importante. Porque depois que dá esse passo, é muito difícil você voltar atrás. É muito difícil. Então a gente está aqui porque a gente já deu esse passo, né? Esperamos que todo mundo busque cada vez mais fortalecer neste caminho, porque este caminho é melhor que não esteja de volta, melhor que não tenha volta, porque a volta é muito mais dolorosa. Então é prosseguir, evoluir, crescer, aprender, aplicar, trabalhar, iluminar cada vez mais. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que a espiritualidade usa cada um que está aqui como um canal para ajudar o próximo. Que Jesus nos abençoe a todos.